Inicialmente agradeço aqui ao convite, ao Cristina, ao Bianca, a direção do colégio, a essa vinda aqui à saúde. Para mim não é estranho a cidade, é uma cidade aqui eu já tive um acolhimento através da área da saúde. Eu sou o Dr. Sérgio Ayala, médico, formado também em geografia, formado também em técnico, auxiliar de enfermagem, e tenho hoje a vivência mais na área da saúde. E aqui por saúde já estive trabalhando recentemente no hospital como médico plantonista e também trabalhei em equipe de saúde da família aqui de saúde. Isso aí há aproximadamente 3 anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, quando eu dei meu último plantão aqui. Bom, gente, o que eu vou falar para vocês, inicialmente, a turma que está aqui é agro, segurança e zootecnia. Para vocês já tem aí uma carreira ao final, quando concluir, né? Então, para a maioria, já está na etapa de se decidirem a que nível superior vocês vão encarar. E aí é onde para a maioria tudo isso é fácil. A única dificuldade é passar. Mas vocês não vão ter uma outra dificuldade que se chama estudar. Para vocês chegarem até onde estão, primeiro seus pais colocou vocês para estudar lá daquelas primeiras séries do infantil, e depois vocês estão trilhando esse caminho até agora, e para isso, na visão de vocês, é fácil. Não é uma coisa difícil de chegar e ser matriculado e o pai dizer, olha, você vai estudar ali naquela escola. Não, pai, eu não quero essa, quero aquela outra, mas não vai ter a dificuldade. Para vocês entenderem a minha vinda aqui, eu não vim falar de saúde, vim falar de educação, vim falar de inclusão. E aí, quando a própria Cristina tivemos um contato, e aonde eu até, me desculpem, se eu fizer isso aqui, o quê? Oi. Talvez esse sinal, tchau, já posso até ir embora, né? Na verdade, gente, eu também conheci a própria Cristina por uma outra necessidade, que é a inclusão em Libras. E esse curso que a gente está fazendo lá em Jacobina fez com que ela conhecesse um pouco mais sobre mim, mas já ouvia falar sobre mim através da área médica. E também por oportunidade de eu já atender o filho dela aqui pelo Hospital de Saúde. Mas acontece que Cristina ainda não conhecia um pouco da minha história sobre a questão da inclusão. Só ouvia falar sobre o filho do Dr. Sérgio, que é Ariel, que ele é autista, mas olhando desse ponto de vista, as mães aqui que acabaram falando um pouco sobre seus filhos, falar de autismo hoje está muito mais fácil. Não está na voga, na moda, mas está mais fácil do que na época de Ariel. Mas ainda hoje também tem aquelas barreiras, que a principal dela é a aceitação. A aceitação primeiro da família. Para vocês que têm irmãos, talvez tenha apenas aquelas birras de briga. Mas quando um pai tem uma criança que ele é visto com diagnóstico, que eu coloco em aspas, autista, aí começa a separação. Primeiro por parte da fraqueza do pai, de não aceitar aquela criança que ele diz que tem deficiência. Segundo, por parte da mãe de querer lutar contra a aceitação de que um dia vai aparecer, que é chegar e dizer assim, esse é meu filho. E o mais importante, ele é um anjo. Por que o anjo? Porque o autismo, a maior predominância é em homem. E por que anjo? Porque supostamente associa a questão do autista, ele vive no mundo fora do contexto da gente. Então, quando ele chega para os pais com a informação de que seu filho é autista, a gente tem uma graça divina de dizer que a gente tem um anjo e um privilégio de nós cuidarmos de um anjo. Pois cuidar do autismo é diferente de outras particularidades, porque quem tem algumas deficiências é muito mais fácil ser acolhido pela sociedade,
Como, por exemplo, se andar aqui uma pessoa com deficiência visual, ele vai ter uma identificação e as pessoas vão entender que ele tem a deficiência visual. Se ele for mudo, for surdo, vocês vão identificar facilmente. Mas, se for uma criança como as que estão aqui, a primeira forma de julgar que a gente faz isso é doido. Esse menino tem problema mental. Essa menina aí tem problema mental. E aí, essas rotulações que a gente dá, para os pais é preocupante porque autismo não é doença. Quando se fala transtorno mental, eu como médico, eu posso provar que tem uma doença, tem uma alteração cerebral, tem um comportamento que leva a esse diagnóstico e que vai precisar da intervenção, do acompanhamento especializado. Mas o autismo não tem. Então, gente, para eu vir aqui a falar sobre educação, é porque justamente é isso que mais dificulta para os pais que têm autista em sua família. Já tem várias barreiras, mas a principal delas é a inclusão. E quando se fala da inclusão é na educação. Hoje é muito mais protetor para os pais, porque tem uma lei, a lei da inclusão 12.746 de 2012, e reformulada em 2015, e que ela fez algumas mudanças. Só que tem uma diferença. É apenas para os pais dizer, epa, ele tem direito. Ariel, quando ele começou a estudar, ele é de 25 de dezembro. Ainda mais é um anjo duplicado. E ele, quando começou o ano letivo, começou com 3 anos de idade. E essa idade dele começou a gente ser chamado toda hora. Olha, seu filho está... Para você ter ideia, Ariel, quando era pequenininho, ele, na hora de sair para o intervalo, ele saía pelado. Na hora de fazer as atividades, Ariel estava fazendo isolado. E a primeira escola particular que Ariel estudou, a casa do diretor é ao lado. E aí, quando menos esperava, cadê Ariel? Sumiu. Adivinha onde Ariel estava? Na casa do diretor. Na casa do diretor. E em que lugar Ariel estava? Na sala. E em que lugar? Assistindo o desenho. E aí o diretor disse, mas não é possível, porque esse menino descobriu? Ele descobriu porque o senhor sai sempre da casa, passando por dentro da escola, e ele correu e lá viu a sala e a televisão. E aí essa rotina de Ariel direto, os professores dizem, olha Ariel, ele aqui some, mas a gente já sabe, está lá na casa do diretor. E tinha esse comportamento de às vezes não se dar conta do ambiente que ele estava, de sair sem roupa. Mas aí ele foi melhorando essa situação, mas gerou um probleminha que todas as situações era, pai, o que é que Ariel tem? Porque olhando para as outras crianças, ele está diferente de todas. E eu disse, olha, eu sou médico, eu posso dizer que meu filho não tem nada, mas eu não posso me orgulhar de falar isso sem dizer diante de outra opinião de profissional. Então eu comecei a fazer o que era necessário como todo pai, vou levar ao médico. Mas aí a gente levou Ariel para os especialistas. Os especialistas que a gente procurou foi especialista com nomes na área de transtorno de comportamento e que trabalhava com essas situações no dia a dia. Então procuramos uma neuropediatra. E a neuropediatra foi através da APAE de Salvador. Recebemos a informação que tinha um excelente profissional e procuramos ela no consultório particular. E nesse trabalho de fazer a avaliação, ela foi pedindo vários exames. O primeiro exame que ela disse, olha, eu vou pedir um aqui, é uma tomografia. Para quem não tem uma noção do que é uma tomografia, é um aparelho que você fica deitado e esse aparelho ele vai fazer um detalhamento milimétrico do seu cérebro e qualquer parte do corpo. Para qualquer outra pessoa é normal. Para uma criança tem que ter sedação, ou seja, dar uma anestesia para ele dormir e não acordar no exame. E Ariel nesse dia fez todos os processos, passou no anestesista, foi para a clínica e na hora da clínica, primeiro que a gente não pode entrar, até fica lá na sala do aparelho, e lá depois as pessoas disseram, pai, a gente usa o anestésico aqui que questão de segundos, se o que é médico sabe, a pessoa dorme. Ariel demorou 2 minutos. E era o anestésico para estar ainda dormindo. Ao terminar,
E antes mesmo de terminar, quando foi para fazer esse exame, olha que Ariel era pequeno, tinha 6 anos na época. Foi preciso 4 pessoas para segurar. E quando foi feita essa anestesia, demorou 2 minutos para Ariel relaxar. E quando sai do exame, a espera que o menino ou a criança saia dormindo. A Ariel saiu sentado. E a primeira coisa que a Ariel falou quando me viu do lado de fora: pai, me tira daqui. E essa palavra dele falar assim, é uma palavra que até não é fácil da gente falar nesse diálogo. Mas foi uma reação momentânea que ele fez e que eu disse: não, vamos, mas primeiro esperar um pouquinho aqui para a gente poder sair. E aí todos esses exames, fizemos exames em São Paulo, levamos a Ariel para fazer exames em São Paulo, procuramos especialistas de todos os tipos de condições que a gente poderia dar para levar para a escola o resultado, mas todos eles normais. Só que essa primeira escola, como é infantil, era muito mais fácil de a gente colocar. Mas a partir do momento que a gente começou a ter que procurar outra escola, porque nós temos uma outra filha, nesse momento ela não se faz presente, porque ela também está fazendo um curso de profissionalizante. E aí ela também tinha que estudar na mesma escola. A diferença de Ariel para a irmã é de 1 ano e meio. Então a gente colocava ele e ela na mesma escola. Mas as pessoas nunca associavam que a irmã de Ariel era aquela menina. E aí o que acontece? Tiramos Ariel, foi para uma outra escola, e aí é que começou as barreiras de fechamento. Começou a dizer: não, não tem vaga. Levava, quando dizia que tinha vaga, no outro dia que era para ir, nos ligava: pai, infelizmente não tem vaga. E aí a gente ia para outra escola. Quando ia para outra escola, olha, não temos vaga mais. E aí foi fazendo isso, tanto que chegou em uma escola que finalmente todas as escolas que a gente fazia essa avaliação, levava a outra irmã de Ariel para ir junto. E aí as pessoas só diziam: não, não tem vaga para ele. Assim, e para a irmã? E tem irmã? Tem, aí também. Ah, tá, não, para ela tem vaga. Não, então ela não vai ficar. E ela também teve esse probleminha de ter que sair por conta de Ariel. Você já sente a rejeição. Para entender até a dificuldade que foi, existe banca de fazer reforço escolar, a Ariel também foi recusada. E isso antes dos 10 anos de idade. A única coisa que foi a nossa salvação foi uma escola que criou há menos de 1 ano. E que essa escola, como diz o outro, está querendo pegar aluno para ter dinheiro, para poder sustentar a instituição, pegou Ariel. Aí a gente dizia: amém, achamos uma escola. Ariel conseguiu fazer a alfabetização. Porém, depois aconteceu o quê? A escola fechou. Aí, de novo, Simone, minha esposa aqui: o que é que a gente vai fazer agora? Vamos atrás de outra escola. Aí voltamos para Estaca Zero. Bom, as outras já sabem que a gente não vai achar vaga. Mas, nesse caso, a gente achou uma escola que, na época, não tinha vaga. Realmente não tinha, até porque eles não tinham conhecido Ariel. E aí, quando a gente voltou para essa escola, aí ele disse: não, tem vaga. Só que essa escola só ia até a antiga 4ª série, 5º ano. Porém, Ariel já estava no 1º ano, então ele teria mais 3 anos para estudar. E aí ele ficou nessa escola, e nessa escola a gente já ficou imaginando: pronto, quando Ariel sair daí, para onde ele vai? E aí foi quando eu disse: Simone, a gente não vai mais passar por essa situação. Só que Ariel estava em uma escola que a gente acreditava que ia ficar nela, e dessa escola surgiu todos os problemas que vocês possam imaginar. Minha esposa trabalha no órgão estadual, eu sou médico, e do nada chegou o conselho tutelar para dar uma notificação por ordem de que a gente não tinha cuidado com o nosso filho. E essa notificação precisava saber por que essa criança estava sem os cuidados. E quando a gente recebeu essa notificação, aí a pessoa que já conhecia a gente disse: não, quando nos entrega a gente não sabe quem é o nome. Só tem lá Sérgio, Simone, mas pode ser qualquer Sérgio, Simone. Mas quando se depara com a pessoa e diz: é vocês? E a gente disse: o que foi? Não, nós recebemos uma denúncia e nós temos que fazer nosso papel de investigar. E nesse fato de investigar, eu falei para eles: eu não vou responder a vocês, eu respondo ao juiz. E tanto que a gente foi acionado pela promotoria também.
E quando a gente foi para essa promotora, ao tomar conhecimento da situação, eu simplesmente disse a ela: eu sou pai e a criança em si, ela só quer estudar, mas infelizmente a escola não deu a oportunidade. E a partir daí a gente teve que correr para a justiça. Ganhamos o processo, mas toda essa história de Ariel ter que ser impedido de estudar gerou uma necessidade. Eu tive que fazer essa escola. Essa escola que não aparece toda aqui, ela tem 3 andares. E essa escola foi feita justamente porque Ariel não tinha mais onde estudar. E aí eu tive que levantar um prédio em 2 anos. E nesse período de 2 anos, Ariel concluiu o 5º ano, que era a antiga 4ª série, e já ia para o Fundamental 1, que era a antiga 6ª série. A antiga 6ª série, né? 5ª série, perdão. E aí a gente fez o quê? Ariel vai ter que estudar aqui. Mas a gente abriu também a escola infantil, como toda escola. Não foi só por causa para Ariel estudar. Abrimos essa porta da escola. E aí essa escola começou as pessoas a procurar, porque dizia, essa é escola especial. Eu disse, não, aqui é uma escola regular igual às outras. Só que essa escola começou a chamar tanta atenção, porque dessa escola apareceu cadeirante, pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtorno mental, pessoas com autismo, já com diagnóstico, e tinha esse nosso trabalho que a gente fazia. Bom, todas as séries tinham alunos, tinha como professor trabalhar trabalhos em grupos, em dupla, fazer apresentação. Tinha essas crianças com necessidade especial que a gente sempre orientava o professor como trabalhar. Mas a Ariel não tinha colega. A Ariel estudou 6º ano e 7º ano, se me corrija se eu estiver errado, apenas Ariel sozinho. E todas as disciplinas eram com professores de nível superior. E aí os professores diziam, mas será que vai dar certo? Eu disse, olha, uma coisa que eu quero de vocês, Ariel não é para ser bajulado. Ariel é para ser tratado igual ao aluno que vocês dão aula em outra escola. A única questão que eu quero é que vocês ensinem. E eles foram obrigados a ensinar como se estivesse dando aula para uma turma de 30, de 20 alunos, mas era só um aluno. Vocês já viram isso em algum lugar? Um aluno estudar sozinho em uma escola? Ariel fez isso durante 2 anos. Porém, os professores começaram a se surpreender com o potencial de Ariel. E esse potencial chamava atenção, principalmente disciplinas que muita gente não gosta, até eu, matemática. E nessa disciplina, Ariel se soltava. Tanto que a professora com nível superior em matemática, ela realizou uma questão da USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo. Ariel resolveu. E a partir daí, nos 2 últimos anos, para finalizar, apareceu um colega, que também veio porque a mãe dizia que ele já estava sem querer ir para a escola, mas diferente de Ariel, ele foi estudando. Ele disse, olha mãe, aqui a gente não tem a dificuldade de aceitar, o que a gente precisa é a parceria dos pais e a escola. Eu sou médico, mas eu não estou aqui como papel de médico, eu estou aqui como proprietário de uma escola que tem um projeto, a qual essa blusa é uma das blusas que a gente fez na época da direção, e o nosso lema aqui é transformar a educação e a sociedade, para dar essa visão de que a gente precisa mudar a forma de aceitação e da forma de trabalhar com as diferenças. E esse aluno que foi colega de Ariel por 2 anos, depois, quando ele chegou, eu já tinha visto. Aqui vai ser o que eu estou pensando, mas a mãe ainda não queria aceitar. Mas depois de 3 meses lá na escola, observamos o que eu já tinha visto no início. Ela disse, pai, o doutor Sérgio, fulano, ele é autista. Maravilha. 2 autistas estudando o restante dos últimos anos. Ou seja, Ariel só tinha um colega, e o meu colega era autista. E aí esse aluno, por ser autista também, a gente começou a observar que ele tinha também uma grande vantagem na questão de computação. E ele foi capaz de criar um aplicativo para a escola, que é para aprendizagem de crianças pequenininhas. Como simplesmente ele coloca lá uma bola e a pessoa ia ter que adivinhar como se escreve bola
quais são as letras e a forma de soletrar. Esse rapaz foi fazer algo que hoje a gente conhece nas redes sociais, que é soletrando. E antes não se falava isso. E ele fez esse aplicativo porque ele viu que tinha muitas crianças na escola e chegava com a linguagem normal de criança e ele disse, não, vou fazer alguma coisa para ajudar os professores. E hoje, em matemática, e uma outra área que eu vou dizer mais adiante, e esse coleguinha na área de informática. Só que aí a gente diz, bom, terminou, a nossa escola só tem habilitação até o Fundamental 2, perdão. Nós não temos lá o ensino médio, eu disse, e agora a gente vai ter um outro problema. Onde Ariel vai estudar o ensino médio? E aí foi quando abriu as vagas de matrícula do Estado. E a matrícula do Estado tinha matrícula especial para crianças com necessidade especial primeiro, depois os alunos regulares da rede pública e, por último, vagas para pessoas que vêm da rede privada. Aí foi a sorte de Ariel, porque se não fosse dessa forma, não teria vaga. E aí quando nós matriculamos Ariel, quem conhece Jacobina, lá tem o CETEP. É uma escola que tem mais de 800 alunos? Mais de 800 alunos. E quando eu matriculei Ariel, o diretor ele foi colega meu de geografia. E aí eu disse, olha, eu vou matricular Ariel. E eu sei que hoje é matrícula especial. Beleza, pai. Mas ele é autista. Ele vai matricular, tá? E aí o que acontece? A preparação do ano letivo para o início das aulas foi sobre o autismo. E isso fruto porque Ariel começou a despertar que havia necessidade de trabalhar com isso. E quando Ariel começa a frequentar a escola, a gente teve que também mudar essa realidade. Onde nessa escola, que é do Estado, ele não tem acompanhante de sala, e é os mediadores. E aí a minha esposa começou uma luta de exigir, até porque ela faz parte da reunião de pais, né? Faz colegiado. Colegiado de pais. E aí quando começou a fazer parte, descobriu. Ariel era um, mas já tinha várias outras crianças com necessidade especial no CETEP. E não sabia. E aí matriculou Ariel. Eram 13 na época. 13, né? Matriculou o colega da Ariel e única coisa que chama a atenção. O colega da Ariel, junto com a Ariel hoje está fazendo o 3º ano de informática. Mas o colega da Ariel, aí você diz, poxa, ele então nessa área aí dava aula. Ele desistiu. Preferiu fazer agronomia. Por quê? Porque tudo que é de informática ele já sabe. Ele monta e desmonta computador, ele faz aplicativo e hoje ele está sendo uma referência porque ele criou um aplicativo, que até onde eu convido o próximo para trazer ele para cá, que é um aplicativo para os estudantes. Um aplicativo que ele fala para o estudante qual é a hora da prova, qual é a disciplina, qual é o conteúdo, qual é o trabalho que tem que fazer, tipo um alerta que vai ter no aluno das atividades em dias. E aí ele fez isso, hoje ele já está divulgando em várias escolas. E aí você diz, e como é que baixa? Ele fez o QR Code. Leu o QR Code e baixou o aplicativo. Ah, finalizou? Não. O que é que ele fez mais? Ele agora fez o que a gente às vezes gosta, que é a parte melhor, comer. Ele fez um aplicativo para informar qual é a alimentação do dia, qual é o cardápio do dia da escola. E aí esse aplicativo dele está sendo divulgado em várias escolas. E aí essa oportunidade só surgiu porque ele foi lá estudar no Centro Integrado Ariel Ayala. Porque pela mãe dele já tinha visto que ele não tinha oportunidade. Então, jovens, para vocês estudar é muito fácil. Mas para as pessoas que têm necessidade especial, principalmente autista, não é fácil, a não ser que haja uma luta dos pais. E aí, voltando à questão da minha escola, a escola que a gente fez por essa necessidade, ela tem uns projetos. Deixa eu ver se vai aqui. Passei de novo, só um minutinho. Hoje a escola tem 7 anos de existência. Desses 7 anos, à frente sempre está eu, minha esposa, a minha irmã Ellen Shirley e a minha mãe Arlene Alves.
A única coisa que tem de diferença da minha escola para as demais é que lá é obrigatório, desde o começo até o último ano que sai, que é a quinto ano, né? Que diga a quarta série. E aí é uma coisa que está na lei e ainda não se aplica. Lá se aprende Libras. Ariel, faça favor. Vem cá. Fala com eles em Libras e eu vou dizer a palavra, tá? Boa tarde. Tudo bem? Qual o seu nome? E agora eu vou perguntar para você, qual é o seu nome? Fala em Libras agora. Obrigado. Vamos falar obrigado em Libras? E aí lá tem esse diferencial. Lá nós ensinamos Libras. Porque a professora de Libras é minha irmã. A professora de Libras é professora de Educação Física. Então ela faz essas duas aprendizagens lá, ensinando lá na escola. E aí nosso lema, como eu já falei, né? Transformar a sociedade e a educação. E não sei se a foto acabou saindo, mas eu vou clicar aqui para ver se apareceu. Mas a gente realiza lá na escola 4 projetos. Os 4 projetos que nós realizamos é obrigatório. Eu acho que a foto deve ter saído. O primeiro projeto é justamente o quê? O Dia do Autismo, 2 de abril. E lá nós já fizemos vários projetos. Entre eles, várias palestras, convidamos vários profissionais diferentes para dar palestra. Inclusive, fonoaudiólogo Lucas, a quem eu sempre faço parceria com eles. Tivemos também já psicólogo, terapeutas lá, também enfermeira fazendo palestra. Mas já fizemos também idas para fora da escola para levar o projeto. Recentemente, no caso desse ano, nós estivemos visitando os órgãos públicos, foi a visita à prefeitura, falou com o prefeito, foi ao Ministério Público, foi num local religioso, certo? Mas esse é um dos projetos. O segundo é um projeto chamado Projeto Família, que inclusive foi ontem o dia, mas vamos comemorar amanhã. Porque o projeto Família da escola se envolve justamente nisso. Porque às vezes tem pessoas que não têm mais o pai, tem filhos, no caso alunos, que não têm mãe, tem filhos que às vezes tem pai e mãe, mas é cuidado pela avó. E lá o nosso projeto se chama Projeto da Família. E aí temos também mais 2 projetos. O outro é o projeto que até então, esse não é muito particular nosso, mas é típico nos Estados Unidos, que é o Halloween. E lá nós fazemos o projeto do Halloween, aonde todos se fantasiam. Todos, do professor ao aluno. E temos um outro projeto, que é um projeto mais importante a nível de educação e que ainda, até o ano passado, não era reconhecido como lei. Lá existe o projeto da consciência negra. Lá, o dia 20 de novembro, para nós é uma data importante. E até então, na Bahia, a maior comunidade negra do Brasil, fora da África, não é feriado. Era feriado em São Paulo, Rio de Janeiro e alguns estados da federação. Agora é uma lei federal e no dia ele é um feriado. Então nós desenvolvemos 4 projetos. Aqui a única foto que eu acho que saiu é uma festa que a gente realiza na escola, que é a festa junina. E se der para observar, tem uma cadeirante ali. Uhum. E a cadeirante tem a sua mãe, as duas são ciganas. E já nesse evento aí, a gente faz com que todos participem. Já tive uma cadeirante que eu também observava isso. Ah, na hora de correr, não pode correr. Na hora de participar de uma brincadeira, não pode. Só que aí eu disse, não é desse jeito que a gente trabalha. Vamos inserir ela também nas atividades. Eu colocava ela em pé. Hoje já existe uma forma de fazer isso. Tem uma bota, a pessoa fixa no outro e a pessoa vai andando com a pessoa que não tem mais a mobilidade das pernas.
E já existem outros que são os aparelhos mais modernos, que você pode fazer a pessoa ficar em pé através de um robô. E já existem algumas formas mais avançadas, que é a questão colocando de um chip para dar comando cerebral para movimentar. Mas lá na escola a gente sempre tem esse cuidado, porque imagine você fazer uma atividade e a pessoa não ser inserida, porque ela não tem essa facilidade que os outros têm. Então o nosso projeto, que hoje tem 7 anos, acho que não vai sair, não vai, felizmente. Esse trabalho que a gente desenvolve justamente porque a maior barreira para um pai que tem crianças com autismo é educação. Hoje Ariel está no CETEP, está finalizando. Hoje ele até me perguntou, pai, hoje tem aula. Ele estuda de manhã, mas não é a aula da escola não. Ele está fazendo curso preparatório para a Enem. Ele está estudando na parte da tarde. Já vinha questionando porque não foi para lá. Ele não gosta de perder aula. É o PT, então, Universidade para Todos. O PT, Universidade para Todos. Universidade para Todos. E ele está fazendo esse curso preparatório para o Enem e para o vestibular também. Porém, se for falar de vestibular, a maioria já sabe algumas pretensões, né? Aí é quando diz, se é filho de médico, ele vai querer ser médico. Se é filho de advogado, provavelmente vai querer ser advogado. Se é filho de professor, talvez professor, talvez. Mas, na verdade, esse é o sonho aparentemente normais. Porém, Ariel, faça favor de novo, rapidinho. E Ariel, hoje 17 anos, está concluindo brevemente o ensino médio e quer fazer... Que forma? Você quer ser o quê? Astronauta. Ariel quer ser astronauta. Ariel fala inglês, espanhol, um pouquinho mais de quê, pai? Francês, não, talvez. Francês um pouquinho. Russo. Russo às vezes solta algumas palavras, mas ele domina inglês e habla espanhol. E Libras, né? E Libras, porque também já foi mostrado. Então, assim, o autista, ele tem hiperfoco. Aonde aqui... Diogo, o hiperfoco dele é desenho. Não, desenho não. O hiperfoco dele, animais. Não. Trabalhar com... O hiperfoco dele é dinossauros. Certo, mas o desenho para trabalhar com mas dinossauros. Então, provavelmente, o hiperfoco de Diego vai ser a área de desenho industrial. Né? É uma área muito nobre, até porque a pessoa consegue fazer várias artes no desenho. Do seu nome, já tem hiperfoco? Ainda não identificou. Mãe, o seu? Ainda não. Então, cada autista tem um hiperfoco. Porém, tem um que todos vocês devem conhecer. Messi. O hiperfoco dele é driblar, jogar bola. E isso faz com que, às vezes, as pessoas não sabem que alguns nomes da sociedade têm autista. Ele é autista. Aonde Messi, ele é autista. E aí, assim, sobre a minha vinda aqui, eu vim realmente para falar sobre a escola. Ela tem esses 7 anos de existência, tem essa luta por conta da dificuldade de Ariel de ser aceito nas escolas regulares, tanto particular como pública, mas que agora está estando no CETEP por conta da inclusão lá da matrícula, né? Porque senão talvez ele não estaria matriculado. E estamos hoje, agora, finalizando com ele essa questão da formação do ensino médio, porém, para ele estudar astronomia, só tem 3 lugares no Brasil que faz isso. São Paulo, que é no ITA, se não me engano aqui no Nordeste, se não me engano acho que é Fortaleza, ou é Maranhão, que é onde justamente tem uma base de Alcântara, e se não me engano a outra em Santa Catarina. Então Ariel, se ele manter, como ele já vem mantendo sempre isso, ele não vai estudar na Bahia. Mas é uma coisa ainda que a gente vai ver, mas isso ele já está com esses planos desde quando ele começou a estudar no Centro Integrado Ariel. Ou seja, hoje já tem 7 anos e ele nunca mudou. Agora, ele às vezes fala uma coisinha ou outra, mas se perguntar sempre ele vai dizer que quer ser astronauta. E aí eu vou deixar agora minha esposa falar, para falar um pouco agora dela, como mãe, o que é ser uma mãe de autista, onde ela trabalha na área da saúde também, mas em relação a vocês jovens, como foi fala aqui, precisa dar oportunidade.
Ariel, ele às vezes vocês veem alguns movimentos repetitivos. Ele aqui não está fazendo porque eu não entreguei o celular. Mas ele iria estar aqui correndo, iria estar ouvindo um som, e é como essa questão da repetição. Vocês vão ver muito isso. Mas vocês têm que entender, nós não podemos escolher. Isso é uma graça, é uma divindade, a gente receber uma informação de que temos um filho autista. Então hoje, se vocês não têm, mas tem alguém próximo de vocês que tenha, comecem a entender e a abraçar essa causa. Pois quando vocês abraçam, um dia vocês vão ter essa oportunidade de conhecer pessoas que são excelentes profissionais e que são autistas. Muito obrigado.